Bom dia, pessoal. Eu já havia passado essa aula para vocês através do portal, mas como o Renascimento é um movimento muito importante, eu conversei com a Jennifer sobre a possibilidade de eu falar dele de novo, porque não deixar só por conta de vocês, porque vai que algum aluno não estudou, não leu, não fez as perguntas, ou se fez, só copiou de alguém. E o Renascimento não dá pra gente pular e deixar mais ou menos, né? Então vamos fazer uma videoaula dele. E normalmente eu gastaria 2 aulas mesmo, em condição presencial. Então em vídeo não tem problema eu ter passado antes e agora falar sobre o mesmo movimento. Os vídeos, eles são de 30 a 40 minutos. E então, assim, lógico que uma aula gravada ela é muito mais rápida que uma aula na sala. Muito, muito mais. Por quê? Porque não tem pergunta, não tem participação de aluno. Normalmente a gente não tem aquele clima de fazer uma brincadeira, uma interação com vocês. Então, acredito que eu consiga fazer tudo em uma aula só. Vamos ver o que dá. Bom, então, o Renascimento é um movimento muito grande, muito abrangente. Ele começa na Itália, ele é famosão na Itália, mas ele acontece em vários outros lugares. Tanto é que o meu arquivo aqui, as minhas aulas, elas são divididas em Renascimento na Península Itálica e Renascimento fora da Itália. Começando com o Renascimento na Itália, ele vai acontecer entre 1300 e 1650. E lembrando que eu sempre digo isso, essa data ela é aproximada, né? Não é uma data precisa, porque não existe uma data, um dia, um momento, um acontecimento que marca uma mudança de estilo tão grande quanto o que a gente tinha na Idade Média para o que a gente tem no Renascimento. E da mesma maneira, depois do Renascimento para o Barroco e em qualquer outro movimento. O Renascimento, ele recebe esse nome porque é o renascer, ou seja, a volta dos princípios da Antiguidade Clássica. Sempre que eu digo Antiguidade Clássica, eu estou dizendo Grécia e Roma, tá? E o que a gente tinha na Antiguidade Clássica? Arquitetonicamente, a gente tinha a simetria, as colunas, né, números pares, a mesma quantidade de cada lado, frontão triangular, a organização do espaço de forma bastante racional. Na arte, na pintura, na escultura, a gente vai ter o modelo seguindo um padrão de beleza grego, com aquelas proporções do corpo humano, as divisões para fazer os membros, a cabeça, tudo seguindo um padrão que foi desenvolvido, descoberto na Grécia e Roma. E no modo de vida, o homem agora se torna mais racional, a gente tem o humanismo. O que é o humanismo? É o homem no centro do universo, tudo gira em torno do homem, do que ele quer, do que ele pensa e do que ele espera. Nesse período do Renascimento, entre 1300 e 1650, a gente vai ter muitas transformações. A maior delas, aqui, que mais vai refletir para a gente mudança, é a Reforma Protestante. E ela é tão importante que ela vai interferir no modo de vida e no modo de arte do Renascimento, e depois o Barroco também vai ser em função dessa reforma, só que aí no caso vai ser a contra-reforma, né, que vai ser a resposta da igreja à reforma protestante. Aqui a gente vai perceber como o homem ele vai conciliar o caráter sacro, a religiosidade, com um pensamento extremamente racional. Quando ele se torna um homem racional demais, ele não nega a religiosidade dele. Ele traz isso junto. Ele vai ser um religioso de forma racional, não de forma cega. Pessoas, aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, que são as atividades que vocês devem ir postando lá no portal. A gente coloca como entrega dessas atividades no dia 30, mas vocês podem ir postando antes e, inclusive,
e tirando dúvidas, né? Pra gente poder ir comentando. Tá, eu já falei sobre o humanismo, né? Como ele acontece. E a gente vai ter aqui duas outras classes de, digamos, pessoas, né? A burguesia, né? A gente vai ter o burguês, que na verdade já começou a acontecer lá no Gótico, mas a gente precisa comentar ele aqui. São pessoas enriquecidas através do comércio com o Oriente. São pessoas que estão interessadas em alcançar um prestígio social e mostrar esse prestígio, esse dinheiro, esse poder que eles têm. A reforma protestante, ela permitiu o acúmulo de lucro, né, que era uma coisa condenada pela igreja. Então, essas pessoas que estão ganhando dinheiro, elas estão mais confortáveis para mostrar esse avanço financeiro que elas vêm conseguindo. A gente vai ter o mecenato, que é muito importante nesse momento. Que é o mecenas? O mecenas eram patrocinadores da arte, da filosofia, da literatura. São pessoas que vão financiar os artistas, os filósofos, para que eles produzam coisas, arte, literatura e etc., que vão reforçar essa concepção de mundo que está acontecendo agora. Essa parte é legal, ele fala sobre a linguagem das cores. Como a cor, isso eu vou deixar para vocês lerem com calma depois, mas como a cor, ela tem significados específicos em cada momento. Por exemplo, o dourado, ele vai mostrar a riqueza de Deus, o que o artista ou o fiel, ele vai dar o que tem de melhor para Deus. Aqui tem muito interessante sobre a cor amarela, que é a cor dos covardes, das prostitutas, dos ladrões, dos judeus, das mães solteiras, né, dos bandidos. E aí, em muitas obras, tanto na Idade Média quanto no Renascimento, em alguns outros momentos, a gente vai ter Judas, que é o traidor, usando roupa amarela, que é para uma identificação imediata quanto à personalidade ou os princípios daquele personagem, tá? Mas isso aqui eu vou deixar para vocês lerem depois. O nu na arte renascentista, ele tem algumas questões. A gente vai ter muito nu, a gente vai ter alguns momentos onde eles serão proibidos, a gente vai ter momentos onde eles serão cobertos, tipo pintar uma folha de parreira em cima do órgão masculino ou feminino, esse tipo de coisa. Mas quando ele aparece, ele não tem exatamente uma conotação sexual, é de apreciação da beleza. Quando eu mostrar alguma coisa que tenha nu, daí a gente vai prestar atenção nesse negócio. Não tem conotação sexual, porque a apreciação da beleza e o racional vem primeiro do que o emotivo, o instintivo e o sexual. A arquitetura, ela vai seguir uma proporção entre as partes, ela vai seguir um padrão de beleza, ela vai seguir o número divino, a proporção áurea, né? Que é aquele que eu falei na época do que eu falei da Grécia e depois Roma, né? Que é um número que, entre aspas, garante que a composição seja harmoniosa. A gente tem aqui a Catedral de Santa Maria del Fiore, que na verdade ela é gótica, e só a cúpula aqui que foi renascentista, ela foi idealizada pelo Brunelleschi. E aqui, ó, tá vendo? Ó, arco ogival é gótico, a abóbada de nervura é gótica, a verticalidade. E aí depois, quando eu já estava na época do Renascimento, faltava a cúpula aqui para ser construída, e aí essa cúpula é renascentista, ok? Aqui é a pintura da cúpula dela. Mas é legal o quanto essa cúpula ela reflete um pensamento renascentista, racional. Por exemplo, a gente tem na Idade Média o homem eternamente tentando chegar até Deus, fazendo igrejas cada vez mais altas. Agora, no Renascimento, num período tão racional,
O homem não está eternamente tentando chegar até Deus. O homem agora traz Deus e pinta aqui no teto da igreja. Olha como é racional, como é manipulador. Ao invés de eu ficar indo até Deus, eu coloco Deus aqui. Mais fácil, bem racional, né? A gente tem aqui a Capela Pazzi e agora a tendência é voltar para o arco romano, que é esse arco redondinho aqui. E esse arco redondo, ele vai alterar a nossa cúpula. Tá vendo que agora ela é redonda? E a abóbada de berço, né? Que ela é totalmente redonda. Ela é igual, como pegar um papel e curvar ele. Ela vai ficar dessa maneira. A Basílica de São Lourenço, em Florença, ó, mesmo tipo de cúpula, o arco redondo. Aqui a gente já tem um teto plano, né? Mas o resto segue o arco redondo, o arco romano. A Basílica de São Pedro, inclusive, a Basílica de São Pedro foi um dos casos, né, da história que proporcionou a Reforma Protestante, porque para construir ela, o projeto era muito maior do que o que a gente tem hoje, e para construir aquilo tudo que eles haviam planejado, eles criaram as indulgências, para que o cristão pagasse e que esse dinheiro gerasse verba para a construção da Basílica de São Pedro. As indulgências aconteceram, eles fizeram muito dinheiro com isso, mas não foi suficiente para construir o projeto inicial, né, original da Basílica de São Pedro. Aí fizeram outro projeto menor, que é o que a gente tem hoje. Mas, ó, se você pegar aqui, simetria, né, números pares de coluna, frontão triangular, aqui a cúpula mais arredondada do que a pontuda da arte gótica, tudo muito simétrico, né? Tudo que tem para um lado vai ter para o outro. Aqui ela por dentro, ó, a abóbada de berço, o arco redondo, tudo que tem de um lado tem do outro, tudo simétrico, tudo bem planejado. Ó, outra abóbada redonda, né? Eu vou deixar mais as questões da arquitetura para a história da arquitetura. Eu comento algumas coisas para não passar despercebido, né? Aqui outro castelo, aqui por dentro. Isso aqui é um hotel que mantém a decoração como na época do Renascimento. E aqui tem uma questão legal, ó. A espessura que a parede tinha que ter para sustentar o edifício. E aí, através das janelas, ó, você consegue ver isso. Ok? Tá, e aí na pintura, que é o que realmente é a nossa área, né? O que a gente quer discutir. A gente vem, né, desde a Idade Média, com uma interpretação científica do mundo. Só que agora, lembra no último capítulo, no finalzinho do arquivo da arte gótica, eu começo a mostrar um iniciozinho da perspectiva que aconteceu com Jan van Eyck. Então a gente vai ter a perspectiva linear através do ponto de fuga, e a gente vai ter a perspectiva atmosférica, que é aquela que aquilo que está mais longe vai aparecer de forma mais azulada. A gente vai ter um grande desenvolvimento do claro escuro, que vai ser possível graças à tinta a óleo e ao lápis grafite 6B, que a gente conhece hoje, né? O que acontece? Antes do Renascimento, a tinta era praticamente a têmpera, a encáustica ou os afrescos, né? E nessas técnicas, a tinta seca muito rápido, tipo o que a gente tem hoje da tinta guache. E aí você não consegue mesclar áreas de luz e sombra e fazer um gradiente, uma transição gradativa entre o claro e escuro. Com a tinta a óleo, ela demora muito para secar. E aí você consegue trabalhar vários dias numa mesma região e fazer um realismo muito maior. O grafite também, como ele é muito macio, você consegue fazer áreas claras e áreas escuras com o mesmo lápis, né, numa linguagem de hoje. E aqui no Renascimento a gente vai ter o artista da maneira que a gente conhece hoje. Uma pessoa com criatividade e que inclusive ele olha para os fatos com um olhar próprio, né?
diferente do que a gente tinha na Idade Média, onde a pessoa encomendava tudo pronto. Eu quero uma Santa Ceia com Cristo, com os apóstolos, as roupas são dessas cores, as posições de cada personagem, tudo vinha pré-estabelecido. Agora, o artista, ele vai fazer segundo o ponto de vista dele e vai se expressar da maneira que ele acredita, que seja melhor, que seja o ideal, que seja própria, né? A gente tem aqui alguns artistas do início desse renascimento. Esses primeiros artistas, eles têm uma visão ainda bastante medieval, né? Mais dramática, a forma de tratar o corpo humano e algumas coisas do renascimento já aparecendo aí. Aqui a gente tem Tommaso Masaccio, aqui a expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? Mas a gente já percebe uma proporção do corpo humano, mas as expressões bastante dramáticas. Aqui uma tentativa de fazer uma perspectiva. Aqui a gente tem essa cena que a perspectiva dela é tão bem desenhada que se a pessoa, quem quiser ir entender do assunto, consegue, a partir dessa imagem, definir construir esse negócio de verdade nas mesmas proporções, porque com o ponto de fuga e o que você vai calculando aqui, você consegue achar todas as medidas aqui e construir isso na real. Aqui a gente tem Fra Angélico, né? Olha a situação do espaço, né? O tratamento do espaço de forma bastante racional, né? O ponto de fuga é uma linha que você une aquilo que é paralelo, mas que vai encontrar em algum lugar. E aí a gente vai ter agora sempre o uso do ponto de fuga, né? Essa cena está com pouca resolução, mas é o mesmo comentário da anterior, né? O arco redondo, a questão da perspectiva, a auréola ainda bastante medieval, né? Que é bem marcada. Aqui a gente tem Paolo Uccello, que eu vejo ele como, dos artistas, o mais medieval, né? Que ele vai falar de cenas, por exemplo, de um dragão, que aqui é São Jorge Dragão, e a gente pensar em dragão é algo pouco racional, né? Mas o tratamento do espaço, mesmo que seja um jardim, ele segue quase um ponto de fuga e etc. Aqui, Piero della Francesca, eu vou comentar essa obra aqui, que eu acho muito legal. O artista, ele trouxe Cristo como alguém, um divisor, né, de antes e depois, a morte e a vida. A gente tem árvores secas e árvores com folhas, e Cristo está no meio, né, a passagem da morte para a vida, e no caso de Cristo, através do renascimento. E ele tem uma posição de estática como algo eterno, e eterno é a condição divina dele, né? Eterno é aquilo que não tem começo e nem fim. Deus, a divindade, o próprio Cristo, toda a Santíssima Trindade, ela é eterna. Ela é eterna antes de Cristo, ou seja, Cristo, no plano divino, ele já existia antes da encarnação. E ele é eterno a partir de sempre, até sempre. Eternidade não tem começo e nem fim, ok? E essa obra mostra a eternidade de Cristo, o antes e o depois, a passagem da morte para a vida, e as pessoas aqui, que reflete aquela passagem bíblica que fala que a gente tem que guardar e estar preparado porque a gente não sabe quando que será o retorno. E aqui mostra as pessoas dormindo, né? Como se elas não percebessem a chegada de Cristo. A gente tem Botticelli como um artista muito bom. Ele já é praticamente auto-renascentista. A obra mais famosa dele é essa, né? O Nascimento de Vênus. A gente tem aqui... Isso é mitologia grega, gente. A gente, por mais que seja racional, e mitologia seja algo que não é racional, a gente traz a mitologia porque é princípio grego-romano e a gente está voltando Grécia e Roma. E aí a gente tem aqui a Afrodite, ou a Vênus, né? Que ela nasceu a partir da espuma do mar, né?
e ela chega já adulta. Mitologia grega, a criança não nasce neném, né, como a gente tem. Ela nasce de qualquer maneira, ela nasce adulta, ela nasce a partir da perna do pai dela, não tem uma regra. E a Flora chega para cobrir ela com um manto de flores. Mas o Botticelli, ele tem uma característica legal, que inclusive ela faz um contraste com esse aqui, que as figuras aqui, elas têm peso, elas têm uma sensação de que algo é eterno, permanente, fixo ao solo. E aqui, todas as figuras, essa aqui não serve de referência porque ela já está flutuando, né? Mas todas as figuras não têm peso, elas pairam sobre a imagem, né? Aqui a gente tem Leonardo da Vinci, que é o cara indiscutivelmente mais famoso do Renascimento, cheio de histórias, um verdadeiro gênio, inclusive gênio em várias áreas. Ele estudou com maestria anatomia, botânica, mecânica, hidráulica, ótica, arquitetura, astronomia. Ele trabalhou no campo científico e no campo artístico. Quando ele não estava criando artisticamente, ele estava criando, por exemplo, armamentos, objetos, né, tipo a bicicleta, o helicóptero, armas de guerra, esse tipo de coisa. Ele projetou, dizem que aos 16 anos, um projeto completo de uma cidade com rede de abastecimento, canais, esgotos, ruas alinhadas, praças e jardins. E ele produziu pouco, ele não trabalhou pouco, ele produziu pouco. Ele fez apenas 15 quadros e o afresco da Última Ceia. A Última Ceia é um afresco, né? Ele está pintado na parede. A gente tem aqui a Mona Lisa e a obra mais famosa de todos os tempos, né? Ela também é conhecida como La Gioconda, ela está no Museu do Louvre, ela é bem pequena, inclusive as pessoas que vão ao Louvre só para ver a Mona Lisa ficam bastante decepcionadas. Ela mede 53 centímetros por 77, é realmente muito pequena para algo tão famoso. E ela tem um sorriso misterioso. Aí agora, olhando para a tela do computador, tampa a região dos olhos e olha que ela praticamente não sorri. Você tampa os olhos e olha tipo do nariz para baixo. Ela praticamente não sorri. É um sorriso arcaico, né, que a gente tinha na arte grega, um sorriso de canto de lábios. E aí quando você tampa a parte de baixo da boca dela, do rosto dela, e olha nos olhos, ele sorri mais do que a boca denuncia, porque ele sorri daquele jeito que levanta a bochecha. Ela sorri com os olhos, ela não sorri com a boca. E por isso a gente tem esse sorriso misterioso, né? Tipo, será que ela realmente está sorrindo? Aqui a gente tem uma perspectiva atmosférica, né? Onde o que está mais longe vai ficando azulado. Essa posição, né, das mãos é uma posição que na época representava mulheres de respeito, né? As mulheres que ficavam com uma mão sobre a outra eram mulheres recatadas, digamos assim. Aqui a gente tem a Última Ceia. Deixa eu conferir quanto tempo de aula. Ok. Aqui a gente tem a Última Ceia, que é um afresco, né, como eu disse, está pintado na parede de um refeitório, de uma capela, de um seminário. E a gente tem aqui Cristo com os 12 apóstolos, né? 3 de um lado, 3 do outro. A gente tem um livro muito famoso que fala muito sobre essa obra, que é o livro Dan Brown, que é o livro Código da Vinci. Lá defende algumas ideias que são... É literatura, né? Não dá pra gente afirmar que não era, mas também a gente não pode seguir aquilo como verdade universal, que defende que aqui não é um apóstolo, aqui é Maria Madalena, que se você arrasta ela, você passa para cá, ela deita perfeitamente no ombro de Jesus, como se fosse um código secreto, né? Que essa ponta para cima é o símbolo do masculino e essa ponta para baixo o símbolo do feminino, que é um princípio que defende que eles formavam um par romântico. Acredito que isso seja só literatura, mas antes que alguém me pergunte porque leu o livro ou porque viu o filme, já comentei aqui, né, o que a gente tem nessa obra. Outra coisa, ponto de fuga perfeito. Ó, essas linhas, elas são paralelas e elas vêm culminar aqui num ponto de fuga. O momento
é quando Cristo anuncia que vai ser traído, e ele tá tranquilo, porque ele já sabe que ele vai ser traído, que ele vai morrer. Gente, meu marido vai passar com a moto aqui agora. Ele já sabe que vai ser traído, ele já sabe que vai morrer, e ele já sabe que ele vai ressuscitar no terceiro dia. E os apóstolos aqui, que não conhecem de nada... Laura, pede pro seu pai desligar a moto. Os apóstolos que não conhecem de nada, eles ficam alvoroçados, com a grande movimentação, do tipo, nossa, mestre, serei eu, e etc. Mas essa movimentação, se comparada à mesma cena do barroco, ela é suave, tá? Aqui é a Santa Ceia lá onde está, numa parede, né? Com as percas, né, do tempo. Aqui a gente tem a Virgem e os rochedos. Aqui eu gosto de chamar a atenção para a auréola do Renascimento. Olha como ela é discretinha. Lembra que a gente vem de uma evolução da Idade Média, onde a auréola era um campo dourado aqui? Aqui ela é só uma linha que identifica as figuras sagradas, né? Aqui a gente tem Nossa Senhora, aqui a gente tem João Batista e aqui a gente tem Jesus Cristo. João Batista, ele pede tipo bênção para Cristo, né? E Cristo abençoa João Batista. Ponto de fuga atmosférico, né? Esse ponto de fuga não é linear, ele é somente atmosférico. E aqui a gente tem um anjo, né? Michelangelo, também muito famoso, mas eu ainda acredito que Leonardo da Vinci é lembrado primeiro, mas Michelangelo é digamos, o segundo grande nome do Renascimento, né? Essa obra é a criação de Adão, e eu gosto de como ela traz a questão do racionalismo, porque a gente tem Deus aqui criando Adão. Esse momento é o momento que Deus dá o sopro da vida para Adão, né? Ele já foi criado e agora o sopro da vida. E o quanto Deus se esforça para chegar até o homem, que é o oposto do que acontece na Idade Média, onde o homem passa a vida tentando chegar até Deus. E agora a gente tem o contrário. A gente tem aqui Eva no plano da criação. Eva ainda não está criada, não está no mundo com Adão. Ela está nos braços de Deus porque ela ainda não foi criada, ela é só um plano. Aqui é ela vista mais de longe. Não tem aquela passagem bíblica do Gênesis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Isso é muito nítido. Aqui, ó, onde você pega esse pé de Adão, é o mesmo pé de Deus. E em outros elementos também, né? A gente tem essa semelhança. Essas mãos, elas são parecidas, embora estejam em posições diferentes, né? Tem algumas ideias que defendem que isso é um cérebro perfeito, que demonstra, inclusive, o estudo de anatomia, né? Que era proibido pela igreja, mas que os artistas faziam de forma secreta, né? E aí a gente vai abrindo para mais de longe, ó. Aqui tá a criação de Adão. Essa imagem está com resolução bem baixa, eu preciso trocar ela. Mas aqui outras cenas, ó, Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. São cenas bíblicas que estão no teto da igreja. Esse é o teto da igreja. Por último, depois de um tempão, acho que 20 anos depois de pintar o teto, o Papa chamou Michelangelo para pintar esse painel que é o Juízo Final, que foi o último painel que ele pintou aqui. Essas cenas daqui, ó, elas são do Rafael. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Rafael para vocês. Outros tetos de igreja, né? Na escultura, o Michelangelo era muito bom. Na verdade, ele era escultor. Quando o Papa chamou o Michelangelo para pintar o teto da igreja, ele ficou, tipo, ofendido. Cara, eu sou escultor, eu não sou pintor. Chama um pintor para pintar. Mas o Papa fez questão que ele pintasse, e aí Michelangelo teve que pintar, né? Aqui a gente tem Davi, né? Que Davi é o que matou o gigante, o Golias. E a gente tem um Davi aqui que segura... O Davi matou o Golias com o bornal, que é um instrumento, tipo um estilingue, né? Que põe dentro de um saquinho, roda e arremessa uma pedra. E foi com esse instrumento que ele matou o gigante. Aqui a gente tem um Davi super maduro, que não é compatível com o Davi bíblico. O Davi bíblico é muito jovem, tipo esses dois que eu vou comentar daqui a pouco. E aqui,
Davi tem um olho focado no Golias, que a gente imagina que está longe. É como se diante dessa estátua a gente olhasse para o outro lado para procurar o Davi, porque o olhar dele é muito focado. A gente acha que vai ter algo do outro lado. A gente tem aqui o mesmo tema, né? Davi, que matou o Golias, tanto do Verrocchio quanto do Donatello. São jovens, que é mais compatível com a Bíblia, né? E com a cabeça do Golias, tipo com o troféu daquilo que ele fez, né? Outras obras do Michelangelo, isso aqui é Moisés com as tábuas dos 10 mandamentos, né? Muito perfeito. O Michelangelo, ele falava que a escultura, ela já estava na pedra, ele só precisava tirar o excesso, né? Eu acho que a gente que é incapaz de fazer escultura, a gente precisa só aprender como é que tira esse excesso, né? Pra gente fazer algo desse nível aqui, né? Aqui é a Pietà do Michelangelo também, bastante racional. Lembra que eu falei, Pietà é Nossa Senhora com Cristo morto no colo. Aqui a gente tem uma Nossa Senhora, Jesus morto, né? Ao ser descido da cruz. E olha como ela é serena, ela é tranquila, ela não reflete o drama que tem uma mãe com um filho morto no colo. Aqui a gente tem uma situação completamente diferente. Essa aqui é medieval, dramática, intensa, e essa é renascentista. Olha os ferimentos, né? Onde pôs os pregos, onde furou com a lança, onde o sofrimento é intenso. A imagem, né? O sofrimento é palpável, é cadavérico, é muito forte essa imagem. Faz um oposto muito grande com a Pietà do Michelangelo, que é extremamente racional, chega a ser serena, né? Quem consegue imaginar uma mãe com um filho morto no colo, tranquila desse jeito? Essa mão, ela mostra uma entrega, né, para Deus, que do tipo, Deus sabe o que faz, coloca em suas mãos o meu filho. Tipo isso, a mensagem que passa aqui, né? Rafael foi um dos caras mais famosos do Renascimento. Não é o mais popular hoje em dia, mas ele foi o mais importante, porque a partir dele, todos os ensinamentos sobre arte, composição, pintura, vêm daquilo que ele produziu. Então, a nível acadêmico, ele foi o mais famoso. Ele pintou aqui, por exemplo, a Escola de Atenas. Não tenho ela ampliada, então vamos voltar lá. Aqui a gente tem Platão e Aristóteles. Aqui, se você olhar em ampliações, pesquisa depois na internet, essa é a cabeça do próprio Michelangelo, é um autorretrato. Aqui, desculpa, do Leonardo da Vinci. Aqui, se eu não estou enganada, é o Michelangelo. O Rafael, ele aparece, eu acho que é esse aqui. E se você pesquisar alguns videozinhos que explicam essa obra, você vai ter ele identificando várias outras pessoas. E aqui tem vários pensadores da filosofia, da matemática, da Grécia Antiga, né? A gente tem, eu não vou conseguir identificar aqui agora, mas a gente tem assim, esse aqui, eu não consigo enxergar porque está pequeno, mas, por exemplo, com instrumentos de matemática que representa Aristóteles, com instrumentos da astronomia, entendeu? Que vai identificar cada grande pensador ou matemático da Grécia Antiga. Pesquisa um videozinho, vou ver se eu acho o link dele e coloco no portal para vocês. Aqui, de novo, uma Nossa Senhora com Cristo e João Batista. De novo, eu chamo a atenção para a questão da auréola e da perspectiva atmosférica. Eu acho que o cara que fez os neném mais bonitos da história da arte são o Rafael, né, no Renascimento, e o Caravaggio no Barroco. Porque a quantidade de neném feio que a gente tem na história da arte é uma coisa assim que chama a atenção. João Batista é um cara que foi viver no deserto, né, separado da civilização. Inclusive, ele não vivia de modo assim tão civilizado. Inclusive, aqui ele é representado como se fosse uma roupa primitiva, né? Diferente de Nossa Senhora, que usa uma roupa moderna para a época. Aqui também outra coisa que chama a atenção é que se você voltar lá naquele arquivo sobre as cores, que eu não li,
inicialmente o azul era uma cor feminina, e a gente tem aqui Nossa Senhora de azul. E o rosa era uma cor masculina, e a gente vai ver em algumas obras Cristo usando rosa. Essa inversão ela aconteceu de forma relativamente recente. Aqui a gente tem o casamento da Virgem, aqui o ponto de fuga, a arquitetura renascentista, a questão da simetria, né, o equilíbrio simétrico da composição e etc. E, deixa eu olhar quanto tempo nós temos, mais 10 minutos. E o Renascimento fora da Itália. Ele vai acontecer de forma relativamente diferente. Aqui também a gente vai ter alguns exercícios para entregar. Primeiro a gente tem Dürer, que vai fazer alguns retratos, né? E ele era realmente um ilustrador científico. Laura, não pode ter som. Minha filha aqui ouvindo vídeo. Desculpem. Então ele vai ser realmente um ilustrador científico. Essa é a mãe do artista. Olha a habilidade de desenho, né? Sim, e está atrapalhando. Aqui é um autorretrato, né, do Dürer. A assinatura dele é muito bonita. Eu gosto de prestar atenção nas assinaturas, é uma coisa que eu gosto muito. A habilidade de desenhar à mão, né, e ser desenhado a partir de um espelho. Hans Holbein é um retratista de personalidades políticas, financeiras e intelectuais da Inglaterra e dos Países Baixos. Ele faz o Dürer, ele fazia os artistas, né, os retratos um pouco mais inquietos, e o Hans Holbein, os retratados se apresentam de forma mais tranquila, mais serena, como se estivessem concentrados em alguma atividade. E aí, para esse exemplo, a gente tem o Erasmo de Roterdã, que é um retrato feito pelo Hans Holbein. Olha a serenidade, a tranquilidade e o nível de concentração, né, do retratado. Outro retrato, e eu quero chegar nesse aqui. Esse aqui eu preciso que vocês depois pesquisem, vou ver se eu acho o link para postar no portal também. São pessoas, né, comerciantes da época, né, que mostravam a questão das grandes viagens, grandes navegações. Esse é um religioso, esse é um viajante. Mas o que chama a atenção é essa caveira aqui. Essa obra, você tem que olhar ela como se estivesse de lado para a obra, e não de frente. E se você se posicionar num lugar bem específico, você vai conseguir enxergar isso aqui como sendo uma caveira distorcida, esticada. Coisa fácil de fazer hoje num Photoshop, mas que na época feito à mão deve ter sido bastante difícil, né? A gente tem Bosch com as forças da fantasia, né? Ele é muito, digamos, muito medieval. Ele não é exatamente racional e humanista. A obra mais famosa dele é essa aqui. Deixa eu confirmar o nome dela, me falta agora. Os Sete Pecados Capitais, o Jardim das Delícias. A gente tem aqui a Deus, né, criando Adão e Eva. Aqui a gente tem os animais, tudo em harmonia, tudo tranquilo. Só que acontece o pecado e aqui a gente tem o purgatório, com todo tipo de cenas, inclusive sexuais, com todo tipo de posição, com tudo que você conseguir imaginar. A gente não tem criança aqui, a gente não tem sorriso aqui. A gente tem aqui, ó, os cavalos, né, os homens cavalgando em círculo em torno desse lago. O lago, a água, ela tem uma conotação sexual. Aqui dentro estão as mulheres, né? Aqui tem uma mulher que sai para buscar um homem, porque é sempre, né, tradicionalmente, historicamente, é sempre a mulher que leva o homem para o pecado. E aqui a gente tem uma mulher que sai para buscar o homem para esse pecado. E a gente tem aqui o inferno, que é o inferno musical, como se a música levasse os homens a pecar. Acho extremamente exagerado, mas tudo bem. Como se a música levasse os homens a pecar. Então a gente vai ter o pecado e os instrumentos musicais de forma associada. Aqui algumas ampliações, ó, a Eva que sai para buscar o homem para o pecado, as mulheres aqui, os homens cavalgando, e eles cavalgam qualquer tipo de animal. Inclusive tem animais que são soma de animais diferentes para formar um, né? Animais que não existem.
fantásticos, né? Algumas cenas que eu separei para vocês, aqui do Inferno, né, musical. Aqui, ó, esse casal dentro de um vidro, de uma bola de vidro, porque vidro é uma coisa frágil, assim como a felicidade, que a qualquer momento ela pode se quebrar, né? Isso é uma visão, gente, bastante dramática, né? Intensa. E, por último, a gente tem Bruegel, que ele é do sul da Bélgica, e ele vai falar da realidade de pequenas aldeias, mas também com uma cultura bastante medieval. Aqui a gente tem a Torre de Babel sendo construída, né? Gente, é um assunto renascentista, mas de um povo ainda bastante medieval. A Itália estava muito à frente no pensamento filosófico, se comparado a outros lugares ali no entorno. Aqui uma cena de casamento, né? E aqui uma cena com a tentativa da representação da perspectiva, tanto linear quanto atmosférica, mas a linear não segue um padrão muito perfeito. Mas são cenas muito complexas, muito movimentadas, ele é muito estranho. Essa aqui, por exemplo, não, essa aqui que eu quero comentar, são jogos infantis. Dizem que são 40 tipos diferentes de brincadeiras que ele retrata numa única cena. Só que, cara, são crianças brincando, mas não tem sensação de felicidade nenhuma. Não tem ninguém brincando, parece que eles estão representando. Parece que, sei lá, soltou uma bomba, ninguém sabe para onde corre e tem essa movimentação toda. É isso, deixa eu ver se eu acabei. É isso, eu gostaria que vocês lessem mais algumas coisas, respondessem aquele questionário, me chamassem em caso de dúvida e a gente pode depois, através de vídeo ou à noite no Zoom, né, tirar essas dúvidas no horário da nossa aula, beleza? Gente, é isso por hoje. Aula que vem a gente segue falando do Barroco, ok? Até mais à noite e até a próxima videoaula.